Olá, bem-vindos ao vosso segundo vídeo de jQuery. Neste vídeo vamos começar a trabalhar com jQuery e vou-vos começar por ensinar qual a melhor forma de integrar a jQuery no vosso website, no vosso servidor. Sendo assim, vamos começar. Eu estou aqui na página do jQuery e para começarmos a trabalhar com jQuery, e como ele é uma biblioteca que já está feita, não está integrada dentro do HTML, nós temos que fazer ou download ou ir buscar um servidor onde exista essa biblioteca, que são as duas hipóteses que temos. Vamos começar por fazer o download. Depois, mais à frente, falaremos do que é o CDN, que é o Content Delivery Network, e de que forma é que isso se compara ao download e quais é que serão os pontos positivos e negativos. Mas para já, passando já à prática. Estamos na página do jQuery.com e podemos ir aqui clicar Download jQuery. Se quiserem ler, podem ler isto tudo, tem documentação, tem muita coisa interessante, mas nós vamos clicar já aqui. Então temos aqui várias escolhas, várias opções de download. Na primeira opção vemos Compressed, ou comprimido, antes dizia minified ou minificado, e depois por baixo temos Uncompressed e Development. O Compressed é para produção e o Uncompressed para desenvolvimento. Nós vamos sacar os dois só por motivos de vocês perceberem, só para vos dar a entender qual a diferença entre os dois e porque é que preferimos um em relação ao outro. Então vamos fazer o download dos dois. Assim que estiver, vamos à nossa página do nosso projeto e eu aconselho a criar sempre pastas diferentes para o JavaScript e para o CSS. E nesse caso, dentro da raiz do nosso projeto, ainda nem sequer temos o fecheiro index criado, vamos criar uma pasta com o nome de JS. E vamos criar outra pasta, já agora fica já criada CSS. Aqui vai o nosso CSS vai aqui para dentro e o nosso JavaScript aqui para dentro. É claro que jQuery é JavaScript, portanto faz parte do JS. Agora, devemos ir ao sítio onde temos os nossos downloads e fazer a passagem para dentro da nossa nova pasta. Como temos aqui a pasta. Então, temos o minificado, que podem distinguir do outro porque tem ponto .min no final, e temos o descomprimido, ou não comprimido, aliás, que não tem o ponto .min no final. Nós vamos adicionar os dois aqui, porque vamos ao nosso editor de texto ver a diferença. Para começar, a diferença podemos começar mesmo já por vê-la aqui. Reparem no tamanho. Este que não está minificado tem 262 KB, o que está minificado tem 85. O que significa que é muito mais vantajoso em termos de tempo de carregamento este. Normalmente, num ambiente de produção, num ambiente em que estamos a criar um site para as pessoas visitarem, na versão final do site nós não colocamos este, porque é muito pesado, são 262 KB, vai abrandar o carregamento do nosso site e isso vai implicar bastante depois na performance do nosso site, mesmo nos motores de busca. E não há necessidade nenhuma de levar esse código assim. Usamos sempre o minificado, ou se alterarmos este, temos que o minificar. Eu mais tarde ensino-vos a fazer o minificado, prometo que sim, mas para já vamos passar ao editor de texto. O meu editor de texto preferido neste momento é o Brackets, como já fiz um review dele também e podem ver isso na secção de software. Vamos usar, neste caso, o Brackets, mas podem usar outros qualquer, não são obrigados a usar o Brackets. Aqui estamos nós no Brackets. Eu já selecionei aqui a pasta. Vocês fazem Open Folder, escolhem a pasta que querem trabalhar, neste caso jQuery. Já vejo aqui as duas pastazinhas que criei, a JS e a CSS. E dentro da JS estão os nossos dois fecheiros. Eu vou abrir primeiro o que não está comprimido. Ignorem estas coisas porque isto aqui são alguns apontamentos dos meus plugins do Brackets. Então, como podem ver aqui, o código está bastante bem alinhado, muito bem trabalhado, mas é absolutamente gigante. Se formos ver até ao final, são quase 10.000 linhas de código. Isto ocupa os tais 200 e tal KB e que é extremamente desnecessário. Se nós fecharmos este e abrirmos o minificado, vemos que, apesar de ser um fecheiro grande, que é um fecheiro grande, é muito mais pequeno que o outro, apesar de ter todo o conteúdo que o outro tem. O que acontece é que,
são mudados algumas variáveis para outros caracteres, são eliminados os espaços brancos. Basicamente isto é quase impossível para um ser humano ler, enquanto o outro foi feito mesmo ou está feito para ser um ser humano conseguir lê-lo. A vantagem de usar o outro em ambiente de desenvolvimento é quando nós queremos alterar o código-fonte do jQuery, mas acreditem, só utilizadores muito avançados é que vão mexer nisso. Vocês estão a começar, eu prometo-vos que neste curso vão chegar a um nível avançado de utilização, contudo, mexer diretamente no jQuery não é aconselhado. Essa é a minha opinião, a não ser que façam um plugin muito complexo, mas eu pessoalmente nunca tive que o fazer. Vamos então fechar isto. Vamos eliminar do nosso sistema o que não está comprimido, porque não precisamos dele para nada. Só fazer um refreshzinho aqui no programa. Já está. Se estiverem a usar o brackets e por acaso precisarem eliminarem o fecheiro e ele não sair dali, façam F5. Isso faz um refresh do programa e desaparece o fecheiro que foi eliminado. Então, para começarmos a usar isto, porque é que precisamos? Precisamos do nosso index. Todos os sites têm um index. Então vamos fazer um novo fecheiro e vamos chamar-lhe index.html. Não me vou alongar de porque é que se criam indexes e como é que se criam indexes, porque vocês já deveriam sabê-lo. Se não sabem, têm o curso de HTML para fazer. Aliás, se não sabem o que é um index HTML, não estou a fazer nada no jQuery. Agora criávamos aqui uma estrutura base, um esqueleto base de uma estrutura HTML para vos mostrar como funciona. Mas eu aproveito para vos mostrar aqui uma coisa que o Brackets tem, este pluginzinho, que é o HTML Skeleton. Ao clicarmos aqui aparece este diálogo, e se pusermos Full HTML Skeleton, pronto, temos já aqui um documento compatível com HTML5, muito simples, mas que estão aqui os principais tags que nós temos que escrever inicialmente. Em todas as páginas temos que escrever isto e assim poupa-nos o trabalho. Então, onde é que nós vamos inserir o nosso script? Dentro do nosso body, normalmente nós fazemos o style sheets e o CSS, tudo isso, colocamos aqui em cima no head, porque não é visível. Contudo, no caso do JavaScript e especialmente no caso do jQuery, nós precisamos que todo o website carregue, ou todo o DOM carregue, antes do jQuery começar a mexer nele. Ou seja, porque senão ele quer tentar mexer nos tags, mas eles não estão lá, não existem. Pode dar erro, pode não dar erro, mas a melhor prática é, juntinho ao final do body, criamos os nossos imports e os nossos scripts. E como é que importamos este fecheiro do JS para lá? Primeiro, vamos aqui ao source, script, source. Para aqueles que têm que escrever isto, é script, source igual, como veem aqui. Então fazem a pasta, JS, barra, porque está dentro da pasta, e no caso do brackets temos logo aqui a sugestão. Mas se não tiverem isto, têm que escrever mesmo. Clicam aqui, jQuery, minificado. Óbvio, são vocês que estão a alojar isto no vosso servidor desta forma, o que significa que podem alterar o nome do jQuery. Não há problema nenhum, isso não influencia em nada. Se apagarem aqui o min e o 321, isto são apenas referências. Apenas diz que é minificado e que é a versão 3.2.1. Contudo, se não quiserem cá nada disto, podem pôr só jQuery.js. Modificam o nome do fecheiro ali, modificam aqui. Ok. E agora iríamos começar a trabalhar com jQuery. E vamos no próximo vídeo. Mas como já estamos muito perto dos 10 minutos, eu vou aproveitar este momento para vos explicar a outra forma de integrar o jQuery no vosso website, que é através do CDN, do Content Delivery Network. E o que é o Content Delivery Network? Como podem ver no diagrama, este Content Delivery Network significa que existe conteúdo que é distribuído pela internet através de vários data centers. E esses data centers estão espalhados pelo mundo todo. E qual a vantagem de usar isto em relativamente a este método de nós fazermos download para o nosso servidor? Normalmente os servidores, os hosts, têm por browser um limite de 4 requests simultâneos. Ou seja, o vosso browser faz 4 requests de scripts, JavaScript, imports de JavaScript, de CSS, seja do que for, 4 de cada vez em simultâneo. Sendo assim, isto
usar um CDN é uma forma de não ocupar o vosso host, o vosso servidor, com um request. Isto é um request que é feito ao vosso host. Mas se for usar um CDN, e eu vou-vos mostrar aqui um exemplo de um CDN. Vamos aqui. Este site é um site completamente aleatório no Google, mas tem cá os CDNs, por isso é o que nos importa. O CDN são estas moradas. Basicamente eles funcionam como no nosso bracket, o nosso código, quando chegamos aqui a source e colocamos o source JS aqui dentro do nosso servidor e depois o nome do fecheiro minificado, é exatamente a mesma coisa, só que isto refere-se a um site exterior. Neste caso é code.jquery.com. Neste caso vem diretamente do site de jQuery, este site aqui. Mas tem outros, por exemplo, o Google também tem. Aqui, Ajax, Google APIs. A Microsoft também tem, Ajax CDN. Existem mais que vocês podem procurar. E porquê é que deveríamos fazer isto, ou devemos fazer isto em relação a fazer download para o nosso website? Não devemos, sempre. Os prós e os contras disto, muito resumidamente. Quando nós fazemos uma integração de downloads, ou melhor, quando nós fazemos uma integração do código em estilo CDN, eu vou apanhar aqui um deles para vos mostrar como é que isto fica no vosso código. Fica assim. Basicamente, já não precisam daquele fecheiro nem daquela pasta que podem. A pasta sim para outros JavaScripts, mas para isto já não precisam. Já não precisam de ir fazer aquela referência. Então, quais é que são os prós? Os prós é, como já vos disse, evita acumular os requests no vosso host para mais de 4 simultâneo, ou seja, aumenta a velocidade com que o vosso site carrega. Normalmente está optimizado por geografia, significa que o CDN vai buscar os dados que vocês precisam, o jQuery, ao servidor ou ao data center que esteja mais próximo da vossa localização geográfica. Normalmente estes data centers têm um uptime enorme, ou seja, cerca de 99 ponto qualquer coisa por cento de uptime anual. Ou seja, não vão abaixo, não é por isto ir abaixo que o vosso site vai abaixo, porque estão com certeza quase sempre online. E o último pro para mim é o cache. O que é o cache? Quando vocês visitam o Google, por exemplo, ele carrega o CDN do Google. Ele carrega, através do CDN do Google, dos servidores deles, o jQuery. Isso fica armazenado em cache no vosso browser. O que significa que no próximo site que vocês visitarem que tenha este request, que vem do Google, neste caso vem do jQuery.com, mas poderia vir do Google, no vosso site o cliente já não vai ter que fazer esse download, ou seja, como está em cache já está disponível naquele momento, ou seja, aumenta mais uma vez a velocidade com que o vosso website vai carregar. Contudo, quais é que são as contras? Pode ter downtime, contudo é um contra um bocado dúbio. Para mim é mais provável, muito mais provável, o vosso site ter downtime, ou seja, não estar online, ter problemas técnicos, do que o site da Google, por exemplo. Ou os data centers que a Google tem para distribuir o CDN. Existe outra particularidade, é que os CDNs que vocês podem estar a utilizar podem ser banidos nos países que os vossos clientes estão a aceder ao vosso website. Por exemplo, sei que o Irão tem restrições, a Coreia tem restrições, mas eu sei, não são assim tantas as restrições no planeta, mas pode acontecer. E outra coisa é que não há uma optimização do conteúdo. Se vocês quiserem mexer no core do jQuery, como tínhamos falado há bocado, desta forma é impossível. Ele já está minificado, vocês não vão mexer aqui, isto não é vosso, isto vem de outro sítio, portanto não está optimizado para o vosso website se tiverem que fazer essas optimizações. Quais é que são os prós e os contras de fazer o download? São exatamente os opostos disto. Começando pelos prós. Está no vosso conteúdo, são vocês que o gerem, a versão jQuery que vocês lá que usam lá é decidida por vocês, podem atualizar ou não, podem fazer modificações ao core desse jQuery, garantem que sempre que o vosso site está online, esse também está online, ou seja, não existe o vosso site está online, mas aquele CDN não está online e o vosso site vai ter problemas porque não tem o jQuery, isso não acontecerá.
obviamente. Os contras, ocupa espaço no servidor, mas isso é irrelevante porque é uma coisa muito pequena. Mas temos a tal coisa da fila de espera, dos tais 4 requests simultâneos que normalmente tem, e torna a página um pouco mais lenta. Eu pessoalmente, o que é que eu prefiro? Como algumas aplicações que eu crio são feitas para redes internas, ou seja, para redes internas dentro de uma empresa ou dentro de uma casa e não vão ser acedidas do exterior, uso sempre o download, como é óbvio, e fica sempre dentro da pastazinha ali. Mas sempre que possível uso um CDN, porque é estável o suficiente. Eu acho que o do Google, quem é que não visita o Google hoje em dia? Isso vai ficar em cache de certeza absoluta, portanto o site vai tornar-se um pouco mais rápido. E é tudo por este vídeo. No próximo vídeo vamos ver como se testa se o jQuery está a funcionar e vamos começar a criar qualquer coisa para não tornar isto tão maçador, passarmos à prática. Até lá, subscrevam, cliquem em gosto, passem a palavra aos amigos, vamos aumentar os users deste canal, porque quanto mais users eu tiver, mais subscritores eu tiver, mais vídeos vocês têm. Muito obrigado e até à próxima.